A paz do Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Mais uma semana passamos abençoadíssima na presença do Senhor e esta semana não está sendo diferente. Mais um conteúdo no canal e desta vez também estaremos falando sobre as lições bíblicas de jovens do terceiro trimestre de 2023. Aqui a lição de professor, a Casa Publicadora CPAD. Temos aqui um título que diz assim, ó: Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Esta semana estaremos falando sobre a lição de número 2. 9 de julho de 2023 será realizada essa lição em classe. Temos aqui uma foto com um homem segurando uma máscara. E antes de entrarmos aqui no assunto da lição, quero me apresentar para vocês. Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo e pastor presidente Damião Santos. Agora vamos voltar aqui para o nosso assunto da lição. O título dessa semana diz assim: O problema dos falsos mestres. O nosso título já é um título bem aprofundado, né? Já dá aqui uma aula muito boa para estarmos ensinando aos nossos jovens na sala de aula. E aqui, essa lição no canal, ela é muito boa, aqui no canal do YouTube, porque ela não serve só para a sala de jovens. É um assunto que de adolescentes, né, que já entende bem aí, juvenis, adolescentes, até a sala de adulto, também é uma lição que dá para estar aprendendo, né? Então, temos aqui o texto principal que diz: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinam outra doutrina. Ou melhor, que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1:3. O resumo da lição diz: Nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Prestando atenção aqui, nós vamos ver que Paulo estava muito preocupado com os falsos mestres. E ali ele deixou Timóteo em Éfeso para cuidar daquele povo, daquela igreja que ela estava ali sendo fundada, estruturada ali naquela cidade, né? E Paulo estava preocupado porque estavam um zum aí dos falsos mestres. E eles estavam ensinando o que não estava fundamentado na Bíblia Sagrada. Porque esta é a única doutrina que nós seguimos. Se ela estiver fundamentada unicamente na Bíblia Sagrada, então é a nossa regra infalível de fé e prática. A leitura semanal diz assim: segunda-feira, Atos 20:29, lobos cruéis. Terça, 1 Timóteo 1:3, advertência contra falsas doutrinas. Quarta-feira, 1 Timóteo 1:7, ensinando o que não sabiam. Quinta, 1 Timóteo 6:3 e 5, a ganância dos falsos mestres. Sexta, Mateus 26:41, é preciso vigilância. E sábado, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, a apostasia nos últimos tempos. Temos aqui 3 objetivos essa semana para estarmos aprendendo. Primeiro, saber por que é preciso cuidar da doutrina e explicar qual era a missão de Timóteo e apresentar a necessidade de se considerar o ensino bíblico. Temos a interação, orientação pedagógica, texto bíblico. Esta semana será lido em 1 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 11, que diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores,
para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. 1 Timóteo 1, 8 e 11. Temos a introdução. A introdução desta semana estará aqui falando como foi a história da igreja, né? Ela foi sempre marcada pelas investidas de falsos mestres que buscam deturpar a mensagem do evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Desde os primeiros séculos, muitos heresiarcas fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais das Escrituras. Por isso, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. Então, nós vemos aí que desde o início, né, que a igreja foi formada, ela foi perseguida, continua sendo perseguida em muitos lugares. E nós precisamos estar debaixo da graça do Senhor, sempre aprendendo a fazer o que é certo, né, com a palavra de Deus. Porque nós vemos que o mundo, ele jaz no maligno, é a realidade. O que é certo agora é errado, o que é errado é certo. E nós estamos vivendo uma situação difícil. Estamos prestes a ouvir a trombeta tocar. E por isso nós precisamos a cada dia estar mais juntinhos do Senhor, precisando estar em oração, aprendendo a palavra de Deus, estar seguindo os seus ensinamentos para que nós não venhamos a sair da direção de Deus, para que nós possamos ouvir o toque da trombeta. Não vai demorar, porque o que nós estamos vendo hoje em dia, o negócio não tá fácil, né? Então vamos lá, ó. Primeiro tópico diz assim: cuidado da doutrina. O primeiro subtópico diz: o que é doutrina? Eu só vou falar um pouquinho e aqui o seu professor vai ensinar na sua sala de aula. É o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. No campo das religiões, cada um tem a sua doutrina, os dogmas ou conjuntos de crenças, certo? E aqui ele vai falar mais sobre, né? Diz assim, ó, o cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. 2 Timóteo 3, 14 e 17. Aqui vai estar falando mais sobre a doutrina e vocês vão aprender em sala de aula. O nosso segundo subtópico diz: o lugar da experiência espiritual. Nós, pentecostais, valorizamos a experiência espiritual. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras, à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado, como de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então, hoje em dia, meus queridos, não é diferente. Aquelas pessoas que passaram antes de nós, elas viveram milagres, conheceram Jesus, elas passaram por dificuldades. Hoje não é diferente. Muitas vezes as pessoas não estão buscando aprender a palavra de Deus. Mas quem estuda sabe que aquelas pessoas que passaram por certas dificuldades, por certas crises, né, perseguições, está acontecendo hoje também. Infelizmente, eu fico assim abismada porque a palavra de Deus, ela é tão boa. Ela é aquela que nos liberta, que nos levanta, que nos alegra, que nos conforta. E nós vemos assim uma pressão tão forte contra a palavra de Deus, né? E contra quem serve a Deus. O interessante é que hoje em dia parece até um crime servir a Jesus. As pessoas, elas não suportam ouvir a verdade, o que pode, o que não pode. As pessoas querem viver de todo jeito. Não cuidam do seu corpo, das suas casas, das suas famílias. Querem mudar as coisas. Infelizmente, é o certo. O errado hoje em dia está sendo viver corretamente como Deus nos fez para viver, cuidar da saúde, cuidar da família. Quando nós falamos da palavra de Deus, jamais estamos julgando nossos irmãos, pois sabemos que todos nós somos irmãos, porque Deus, Ele é o único Pai, né, da nossa nação. E nós queremos o bem. Só que as pessoas, elas não entendem.
Muitas não entendem isso e elas levam para um lugar assim, muito extremo, né? Elas levam como julgamentos, como preconceitos e etc. Mas a realidade mesmo é que nós sabemos que a nossa vida não se resume só a essa terrena. Jesus está vindo e Ele vai nos levar para morar no céu. Logicamente que eu concordo com você quando você diz que nós aqui, ó, com essa carne, com esse corpo, não vamos subir aos céus. Porque nós somos espirituais, eternos. Carnalmente, nós somos, não somos eternos. Mas o nosso espírito é eterno. Então, nós vamos prestar contas a Deus do que nós fazemos de bom e de ruim. E o que nós renunciamos aqui, quando nós obedecemos a palavra de Deus, depois que nós passarmos dessa vida para outra, quem não acredita só vai acreditar vendo, vocês vão entender que nós vamos prestar conta a Deus e há dois caminhos, céu e inferno. Quem não for para o céu vai para o inferno, infelizmente. O inferno não foi feito para o ser humano, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Mas ele, assim, não estando conformado, ele quer levar o número de pessoas que ele puder. Então, ele vai fazer as pessoas não acreditarem nisso. Ele vai querer que as pessoas acreditem em qualquer coisa, menos na verdade. Mas o Espírito Santo está aqui na terra para nos auxiliar, para nos ajudar. Se você tiver qualquer dúvida, é só você conversar com ele. Chama o Espírito Santo e diz assim: Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero que tu fale comigo, eu quero uma experiência contigo. E o Senhor não vai deixar de te responder. Temos aqui, ó, terceiro subtópico que diz: outra doutrina. Não sabemos ao certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso. O segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Por isso bastava a Timóteo não permitir que fosse ensinada outra doutrina. E o que eu achei interessante aqui, estudando, é que nós sabemos que tinha falsos mestres ensinando falsas doutrinas. Mas Timóteo, ele era uma pessoa assim tão centrada em Deus, buscava tantos conhecimentos, que eu acredito que ele não perdia tempo dizendo: gente, isso é certo, isso é errado, isso é certo. Ele ensinava a palavra de Deus. Então ele não perdia tempo com confusãozinha, conversações. Ele chegava ali nos cultos, vamos dizer assim, para que nós possamos entender, e ele pregava a palavra, ele ensinava o certo. E é o que nós devemos fazer hoje em dia. Muitas vezes a gente pode até ficar disperso, perder o foco, falando: isso é certo, isso é errado, isso é certo. Pega a palavra de Deus e fala, pega a palavra de Deus e prega. Ensina o que está escrito ali e deixa o resto, o que não altera, né? O que não vai alterar na nossa vida, então a gente deixa de lado. Hoje em dia vemos muitos teólogos estudando em muitas confusões, isso pode, isso não pode, isso não pode, pode, e cada um com seus pensamentos, e a palavra de Deus muitas vezes ela fica escanteada, ela fica de lado. Cada um querendo defender a sua ideia. Não estou dizendo que as pessoas elas têm até má intenção, às vezes nem têm a má intenção, mas ficam defendendo suas ideias enquanto a Bíblia está ali parada, enquanto a Bíblia está ali encostada, enquanto não estão nem perguntando mais ao Espírito Santo como ensinar ao povo a chegar diante de Deus. E isso é muito prejudicial e temos que estar atentos a isso. Temos aqui um subsídio, que é um auxílio para o professor, e temos aqui o segundo tópico que diz: a missão de Timóteo. Primeiro subtópico do segundo tópico: um delegado apostólico. Timóteo foi deixado em Éfeso como uma espécie de delegado apostólico, representante de Paulo com uma missão pastoral específica. Entende-se que é por isso que, apesar de uma carta dirigida diretamente a Timóteo, o apóstolo abre a epístola enfatizando suas credenciais ministeriais como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, e identificando Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Então, nós vemos aqui que Paulo escreveu, né, cartas diretamente para Timóteo e para Tito, né? Então, nós vemos aqui que foi cartas pastorais de ensinamentos. E aqui ele vai estar falando mais sobre a missão de Timóteo. No segundo subtópico vai falar sobre o quê? Os falsos mestres, que diz assim, ó: Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor,
como cidade portuária, era um agitado centro econômico na época, o que também fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa, cultural e filosófica. Era grande o paganismo em Éfeso, cidade da conhecida deusa Diana, Ártemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a Diana dava muito lucro para os éfesos, está em Atos, capítulo 19, 24 a 28. Mais de 50 outros deuses e deusas eram adorados em Éfeso. Então, eu acredito que foi esse o cuidado de Paulo. Quando ele viu que tinha muita gente ensinando falsas doutrinas, ele se preocupou e falou para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, né, e da doutrina. E aí, Timóteo teve essa missão de estar ali auxiliando aquele povo para não sair da direção certa. E eu fico aqui pensando, sabe o quê? Que Timóteo, ele era um jovem rapaz. Ele era um jovem, né? Então, veja que coisa bonita quando a pessoa tem intimidade com Deus, quando ela tem compromisso, quando o Senhor pode contar com essas pessoas. Hoje estamos vivendo também um tempo que não está diferente do que esse que Timóteo estava vivendo, esse que Paulo estava vivendo. E Paulo pôde ter, como eu posso dizer para você, essa confiança em Timóteo. Timóteo cresceu, né, ali aprendendo da palavra de Deus, era uma pessoa amorosa, ele amava a palavra de Deus, obedecia, Deus pôde contar com ele. E eu achei interessante que hoje em dia, eu vou fazer até essa pergunta para você. O pastor da igreja, vamos trazer para a nossa realidade, né? Vamos dizer que Paulo é os pastores que estão trabalhando hoje em dia. Você ama a palavra do Senhor? Segue direitinho as diretrizes? Não estou falando de perfeição. Não existe ninguém perfeito e ninguém é bobo de vir falar isso aqui. Mas eu estou falando assim, renúncia, pessoas que vivem renunciando, pessoas que vivem tentando fazer o que o Senhor Deus quer, agradar o coração do nosso Deus. Você, jovem, rapaz ou moça, Deus pode contar com você? O seu pastor pode contar com você? Hoje em dia, tá tão difícil que às vezes a gente fica assim olhando na casa do Senhor e fica pensando, meu Deus, será que tal jovem, ele vai se dedicar se a gente chamar para ele tomar conta dos jovens, né? Vemos que está tendo aí muita dificuldade, né, na obra de Deus. Eu comecei a trabalhar com os jovens, eu tinha 16 anos, ia fazer 17. Mas eu senti assim aquele desejo, o amor pela obra do Senhor. Cuidar das crianças, entrei assim para ensinar na escola bíblica, ensinei na sala de jovens, de crianças, adolescentes, juvenis, a sala das irmãs, né? E aqui, onde eu estou morando atualmente, já dei aula na sala de jovens e estou aqui, né, passando a palavra de Deus para vocês. Mas hoje a gente parece que vê que os jovens, eles estão assim mais dispersos, eles não estão mais tendo aquele vigor que tinham os jovens da minha época. E olha que não tem muito tempo não. Foi logo há uns anos atrás, pouco tempo atrás, nós víamos assim uma juventude mais, sabe, assim, empolgada na obra de Deus. Hoje em dia nós temos muitas distrações, sabemos que a tecnologia está aumentando, mas está aumentando também a falta de tempo. Porque os jovens estão perdendo muito tempo nas redes sociais. Eles não estão assim, sabe? Eu acredito que eles não estão aproveitando o que Deus, assim, está... Assim, o que tem na nossa mão. Veja que grande bênção hoje ligar um celular, poder falar para pessoas, falar do Evangelho, falar de Cristo. Coisa que nós, quando estávamos ali no tempo nosso de jovens, nós não tínhamos celulares assim. E hoje em dia, a juventude não está aproveitando, perde tempo, assiste uma coisa, assiste outra, coisas às vezes que nem edificam, né? Em vez de estar aproveitando, fazendo como Timóteo fez, como Tito, lendo a palavra, vendo como aqueles meninos fizeram diferença, não é isso? E isso não está sendo bom, porque os tempos estão passando, o tempo está passando e Jesus está voltando. Nós temos que estar ali, iguais aquelas 10 virgens, que tinha 5 prudentes e 5 loucas.
nós temos que estar com mais 5 prudentes. E nós vemos que hoje tem muita gente assim, ó, dispersas. Tem muitas pessoas aí preocupadas, muitas pessoas com medo, sem ter certeza do futuro, né? E eu não tiro a razão, porque as coisas aí só o Senhor para ter misericórdia de nós. E eu achei interessante que, ó, Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência, para o que é fundamental, dedicar-se a uma vida de piedade e santificação, a qual inclui necessariamente o estudo devocional da palavra de Deus, além da vigilância e da oração constante. Vai falar também esse tópico aqui, subtópico, mas está falando muito aos nossos corações. Então, jovem, essa lição dessa semana só tem apenas 2 tópicos. E você que ainda está aí disperso, não está estudando a palavra de Deus, não tem o desejo de ir na escola bíblica, eu te convido a você estar buscando a palavra de Deus. Nós não estamos aqui falando de igrejas, de placas, nós estamos aqui apresentando Cristo. Nós estamos aqui com essa revista, é a palavra. Você não está vendo aqui, ó, nenhum título de denominação nenhuma. Estamos apresentando para vocês Cristo. Então é tempo de nós buscarmos a Deus, buscarmos ao Senhor, ser mais obediente, ter mais tempo na oração, tempo no estudo da palavra, porque a palavra de Deus é o que vai nos levar para os céus. É o caminho, é a verdade, o caminho, a verdade é a vida, né? Então, nós precisamos estar buscando ao Senhor para não nos embaraçarmos, porque o Senhor disse que nos finais dos tempos teriam assim, vários falsos profetas. E, se não tivermos atentos, pode enganar até aqueles que são escolhidos. Porque nós sabemos que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí muita gente diz assim, então quer dizer que é predestinação? Não, não quer dizer que seja isso a palavra certa, mas quer dizer o quê? Que muita gente aceita fazer parte daquele grupo, mas poucos é que realmente estão comprometidos com Deus. Poucos é que realmente estão dispostos a renunciar, a dizer não para o mundo e seus prazeres, né? Então, eu convido você, nesta semana, para você estar aí, buscando a Deus enquanto é tempo. Temos a conclusão que diz assim, ó, o problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito das Escrituras, que é gerar em nós um coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e farisaísmo, cheios de amor de Deus e de alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com o nosso Salvador e Senhor. Para finalizar, esses falsos mestres, para vocês entenderem o que eles queriam também, é porque nós sabemos que quando fazemos a obra do Senhor, nós fazemos para a honra e para a glória do nome de Deus. E esses falsos mestres, eles queriam a honra e a glória para eles. E nós vemos muito hoje em dia. Tem muitas assim, pessoas que elas estão fazendo as coisas não mais para Deus, mas para que o nome seja proclamado, para que seja conhecido, famosos, né? As pessoas estão procurando fama. E nós não podemos perder o foco. Sabemos que o Senhor ele não dá a honra e a glória dele para ninguém. E nós estamos aqui sabendo que o Senhor cresça a cada dia, que nós, diminuemos. Temos que diminuir para que o Senhor venha crescer, porque é só Ele que é digno de honra, de glória e toda adoração. Amém? Se o Senhor Jesus não voltar, semana que vem, a lição será com o título de Instruções a respeito da oração. Muito boa a lição também, né? Então, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Jovem, reflita, medite na palavra, ocupa-te com ela,
de dia e de noite. Seja diferente como Daniel fez a diferença, como aqueles 3 jovens que entraram na fornalha fizeram a diferença, como José fez diferença, Timóteo, Tito e etc. E nós devemos pensar, se hoje existisse uma Bíblia, você entraria na história da palavra de Deus? Você faria a diferença nessa geração? Olha aí, se nós sabemos que não terá outra Bíblia, porque a palavra do Senhor, nós sabemos já o que vai acontecer, mas que nós possamos deixar o nosso legado, que nós possamos viver uma vida mais comprometida com o Senhor. Amém? Convido você a estar compartilhando este vídeo. Evangelize compartilhando o mesmo. Eu estou muito feliz porque tem pessoas que têm entendido o que o Senhor quer e está compartilhando, né? Enquanto eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor para vocês, vocês estão também trabalhando, evangelizando. Sem vocês aí não teria evangelismo. Sem vocês aí nós não alcançaríamos mais pessoas. Porque eu chego até você, você já tem um público que só vai chegar esta palavra se você ou abrir a sua boca e falar, ou você está compartilhando esse vídeo. Então, eu acredito que nós conhecemos várias pessoas, não é isso? E se eu dissesse para você, compartilha para 10 pessoas, rapidamente você faria, tá. Mas uma pessoa só, se você assistir este vídeo e evangelizar para uma pessoa, o reino dos céus vai crescendo cada dia mais. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu ministério, a sua família e até o próximo vídeo, se assim papai não mandar Jesus vir buscar nós. Então, em nome de Jesus, cheiro no coração e fica com Deus.